Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor de infinita misericórdia, Deus, aqui estamos nessa noite, Senhor, reunidos, Senhor, em Tua presença. Deus, já mandamos louvores, Senhor, crendo que o Senhor recebeu, Pai santo e querido, e que, Senhor, o Senhor já está presente aqui, Pai, desde antes de chegar o primeiro crente nessa igreja, Tu já estavas aqui esperando para receber louvor, Senhor, e adoração. E aqui, Deus, nós estamos, Pai, nesta noite te pedindo que agora fale conosco, Deus, através do Teu Filho Jesus. Usa, Deus, poderosamente como tens usado, Senhor, outras vezes. E que hoje, Senhor, seja da mesma forma, Senhor. Enche, Senhor, dá discernimento e sabedoria da Tua palavra, Senhor. E que nós venhamos, Deus, preparar o nosso coração para Te ouvir. Fala conosco, Jesus. É assim que nós Te oramos e nós Te agradecemos em nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Cumprimentos, amados irmãos, na paz do Senhor. Vamos continuar, adorando a Deus com esta alegria. Eu sempre tenho um prazer de adorar o Senhor de todas as formas, quando nós é intimado, pelo pastor, e já sou grato a ele pelo privilégio da noite de hoje, desse penúltimo dia, de estarmos aqui para adorar o nome do Senhor. Mas vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. E você já fique de pé cantando assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é algo tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Olha o valor. Ele está em você. Santo se move em você, até com gemido, inexprimíveis, inexprimíveis.
nós temos vida, é porque o Espírito Santo habita em nós. Glória a Jesus. Atos capítulo 2. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir em nome de Jesus. Glória a Jesus. Atos capítulo 2. Glória a Jesus. Vamos fazer a leitura dos 4 versículos. Glória a Jesus. Atos capítulo 2. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles língua repartida como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Glória a Jesus. Podeis assentar em o nome de Jesus. Dia de Pentecoste, né? Nós estamos na semana pentecostal, semana de festa, onde nós estamos reunidos com o propósito de adorar e exaltar o nome do Senhor. Já falado aqui pelo presbítero Jonades, Pentecoste era uma festa de 7 semanas depois da Páscoa. Pentecoste é uma palavra grega que significa 50, né? Ou seja, é uma sequência de 50 dias e 7 semanas, é contadinho 7 semanas, um dia só a mais. Quando cumpriu-se o dia, logo no dia que se cumpriu, o Espírito Santo desceu sobre a igreja que estava reunida naquele lugar. Páscoa era a primeira grande festa do povo judeu, e o Pentecoste é a segunda grande festa do povo judeu. A igreja já sabe muito bem disso, mas é importante para nós entendermos todo o conteúdo da mensagem que o Senhor me entregou, memorizar esses dias, porque se hoje nós estamos reunidos neste lugar, também é preciso nós ter um propósito. Qual é o propósito que você tem de estar nesse lugar? Qual é o propósito que você tem em ter aceitado a Cristo Jesus? Então é mensagens que deve nos levar à reflexão para nós mesmos, a importância de estar na casa do Senhor, a importância de estar reunido aqui. Por que eu disse que é importante nós frisar essas duas passagens, essas duas grandes festas? Porque o diácono Everton falou também no domingo, que quando o povo judeu, conhecido ainda como povo hebreu, saiu da escravidão que eles estavam lá no Egito, é importante nós frisar que os irmãos sabem toda a passagem, não vou relatar sobre isso, é só para nós chegarmos a um entendimento. Eles saíram depois de celebrar, matar o cordeiro, e todos comerem, e todos se fartarem, e todos se encherem do alimento natural naquela época. Eles partiram, e ao partir a Bíblia vai dizer que quando Moisés chega lá no Monte Sinai, frisado pelo diácono Everton, a lei foi entregue a Moisés. A irmã Sara louvou, irmãos vão lembrar há pouco tempo, que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Pentecoste é o poder e a força da graça em nossas vidas através do Espírito Santo. Então nós vamos entender que lá no Sinai, Moisés desce com as tábuas da lei, as pedras, né, nós chamamos de tábua também, com as pedras da lei. E naquele momento o povo tinha se rebelado, o povo tinha se revoltado contra Deus. Moisés demorara a descer, e o povo pediu a Arão que fizesse alguma coisa.
E Arão fez o quê? O bezerro de ouro, e todos cultuaram o bezerro de ouro. E pela força da lei e o poder que a lei tinha, 3.000 almas, 3.000 homens foram mortos pelo povo levita, pela a nação, pela a tribo de levitas, mataram 3.000 homens, mostrando o poder da lei. Só que Paulo vai dizer que é algo transitório. É onde o pecado abundou, a força da lei impetrava, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando nós chegamos em Pentecoste, as coisas se revertem, e toda a mensagem nós vamos entender, até alguns versículos da própria Bíblia, nós vamos ver. Quando chega na festa de Pentecoste, Cristo Jesus vindo a esse mundo, sendo Ele o único que poderia cumprir a lei na sua totalidade, a lei se cumpre em Cristo Jesus. Aí vem a graça. O Senhor Jesus Cristo, ao dizer, reúnam-se em Jerusalém, não se afaste de Jerusalém, fique lá nessa expectativa, porque do céu vai vir um outro Consolador, aquele que vai fazer lembrar de tudo aquilo que eu já disse, de tudo aquilo que eu cumpri, de tudo aquilo que foi profetizado, de tudo aquilo que está escrito. O Espírito Santo nos fazia lembrar. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, o Espírito Santo desce, e nesse momento todos começaram a pregar na língua do povo que estava reunido naquele lugar. E ao pregar na língua deles, todos entendiam, e todos chegaram até Pedro e disseram: e aí, Pedro, o que nós devemos fazer? Aí Pedro diz: arrependam-se dos seus pecados, porque pelo pecado esta lei teria poder de matar. Mas como eles se arrependeram, eles foram salvos, e o Espírito Santo se apoderaram deles. E a Bíblia vai dizer que 3.000 vidas também se renderam. E aqui está o mistério da graça ser maior do que a lei. Porque quando a lei mata 3.000 vidas, e a graça salva naquele dia 3.000 vidas, mas somada com aqueles 120 que estavam reunidos, Pedro entra no templo e lá cura um aleijado que estava na porta do templo. Ao curar aquele aleijado, a multidão cercou e viu aquela maravilha. E naquele dia, mais 5.000 vidas foram salvas. E de lá até aqui, a vida ainda continua sendo salva e liberta do peso da lei. Então, o Pentecoste sela com poder a graça do Senhor Jesus em nossas vidas. Mas o que eu acho lindo, o que eu acho interessante, é porque o texto que eu li começa dizendo: cumprindo-se o dia. Nem é antes, nem é depois, nem é atrasado, nem é adiantado. É cumprindo-se o dia. Isso mostra que Deus é organizado. Então, aonde existe bagunça, Deus não está no meio. Aonde existe confusão, Deus também não está no meio. Aonde existe desentendimento, prova que Deus também não está no meio. Porque se Deus zela por sua palavra e Ele cumpre ao pé da letra, mostra que Deus é organizado. E aí o diácono Sérgio pregou e ministrou, dizendo que lá no Monte Carmelo, Elias fez questão de reunir todo o povo de Israel. Venha todo mundo, não fique ninguém, fique todo mundo ali, olhando para o monte. E lá ele chama 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Aserá. E todos reunidos lá começaram a o quê? A fazer o reboliço, começaram a dançar, começaram a pular, começaram a se cortar, parecendo até um ritual. Porque Satanás é assim, irmão dito. Ele não tem poder para fazer nada que vem do Senhor, ele começa a enganar. Os irmãos vão saber, quando aquele terreiro lá, que eles gostam de invocar aqueles demônios, tem gente que até que sai falando o nome dele aí, sem necessidade, né? Alguns nomes que deram lá no terreiro mesmo. O que é que eles vão fazer? Não traz o nome, nós vamos culturar na boca de um sapo.
Não resolve, não, agora traz uma foto. Não resolve, traz um tecido, traz uma roupa. Não resolve, traz um fio de cabelo. E assim vai enganando, vai enrolando. Por quê? Porque Satanás não tem poder nenhum de fazer obra semelhante ao Senhor. Ele tem poder de destruir a sua vida, caso você queira e permita. Mas algo vindo do Senhor, ele não tem poder. Ele não tem poder de dar vida. Ele não tem poder até de tirar a vida. Ele só tira quando o Senhor permite. Então quando chega lá, eles fazem, eles tentam tudo, mas não conseguem fazer nada. E aqui vem um grande mistério. Por quê? Porque se Baal não tem poder, como é que eles conseguiram enganar as pessoas por diversos tempos? Diz a história, e alguns contadores, que eles quando faziam o altar, ele preparava no meio do altar um fogo, uma forma de uma chama. Quando eles iam começando a invocar, começando a dançar, começando a bater seus tambores, aquele fogo ia subindo até alcançar a lenha que estava em cima do altar, porque eles preparavam antes. E quando eles iam tocando, ia dançando, ia pulando, ia batendo, aquele fogo chegava na lenha. Ao chegar nessa lenha, começava a pegar fogo, e eles acreditavam. Por quê? Porque viu o fogo, só que o fogo vinha de baixo. Elias, sabendo disso, por isso que ele reuniu o povo para olhar. Não deu tempo dos profetas fazer nada antes. Quando tentou, quando dançou, quando se cortou e nada fez, Elias, agora é minha vez. Pegou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, porque o pacto de Deus, por causa da lei, para manter o povo santo, o povo puro, o povo limpo, o povo honesto, o povo direcionado por Deus, era porque teria que vir o Messias de uma linhagem pura, de uma linhagem escolhida. Elias, sabendo disso, deixa eu reunir as pedrinhas aqui, representando cada tribo de Israel, cada filho de Jacó, porque ali a linhagem estaria dali. Ao reunir, ele prepara tudo, deixa tudo pronto. Depois, ele diz, joga água agora. Se é para alguém depois sair dizendo que teve alguma coisa aí, algum negócio inventado, joga água. Jogaram, joga de novo. Jogaram, joga de novo. Porque com Cristo não tem enfeite, com Cristo não tem enganação, com Cristo não tem nada que possa vir te iludibriar, muito pelo contrário, Ele te conquista para salvar. Ele manda jogar água, jogou água, clamou ao Senhor e o fogo não veio de baixo, Ele respondeu de cima. Israel tinha experiência de ver o fogo descer de cima. Quando chega no dia de Pentecostes, eles viram a resposta descer de cima, como fogo, porque Deus responde com fogo. Para eles ter a certeza que era de Deus, para eles ter a experiência que era coisa vinda do alto, a resposta de uma promessa feita por Cristo Jesus. Desceu língua repartida como de fogo e encheu toda a casa. Por quê? Porque todos estavam reunidos no mesmo propósito. Por isso que eu disse no início, qual é o seu propósito? Qual é o nosso propósito de estar num culto como esse? De estar numa campanha como essa? De estar servindo a Deus como esse nosso Deus? Por isso que eu louvei também uma canção, você tem um valor. Qual é o valor? É você? As suas coisas que você fazia antes? Não, é o Espírito Santo que habita em você. Esse é o valor. A Bíblia Sagrada fala de Jesus, dizendo, exemplificando em parábolas o quê? Que o homem achou um tesouro e a escondeu, e ele simboliza esse tesouro como algo reino dos céus. Então o tesouro é o que está dentro de você, o valor é o que está dentro de você, é o que segura os seus desejos, é o que controla os seus impulsos, é o que controla a sua concupiscência, é o que domina a vontade de pecar, é o que está dentro de você. E eu vi muitas pessoas falando, muitas pessoas comentando, e até mesmo na internet,
porque colocaram aí uma família, colocaram aí cristão dentro de uma lata de conserva. Deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo está para conservar mesmo, o Espírito Santo está para conservar você santo, o Espírito Santo está para conservar você fiel, o Espírito Santo está para deixar você conservado, justificado, purificado. O Espírito Santo está na sua vida para te permitir ter acesso ao céu. Então não fique zangado com isso não. Você está na conserva mesmo. O Espírito Santo está para conservar. Em Provérbios, eu acho que 31, não lembro qual é o versículo, vai dizer que aqueles que estão doentes, aqueles que estão caminhando para a morte, são os que vão se embriagar, são os que estão nas farras por aí, porque estão morrendo, estão doentes. Mas aqueles que estão com vida estão na conserva. O Espírito Santo está conservando. Só tem um problema, que eles colocaram preso numa lata. Se eles soubessem que nem a gravidade vai conseguir nos prender nessa terra, imagine uma lata. Nem um sepulcro pode segurar Jesus, quanto mais uma lata. Eu e você estamos na igreja. Israel esperava atentamente a descida do Espírito, mas eu e você não estamos esperando descida, porque Ele já está nos conservando. Eu e você esperamos a subida, porque essa é a promessa que Cristo nos deu. A promessa que Cristo deixou para nós é a subida, e o Espírito Santo já está em nossas vidas para conservar essa promessa. O Espírito Santo, escute isso aqui, para deixar gravado. O Espírito Santo nos prepara para a eternidade. O Espírito Santo nos prepara para a eternidade. Mas deixa eu dizer outra coisa. O Espírito Santo, Ele é igual, da mesma forma dos demais. Quem é os demais? O Pai e o Filho. O Espírito Santo é de igual forma. E eu vou mostrar para você. Deus, Ele é onisciente. Os três, porque os três são Deus. São um só Deus, mas tratando-se do Pai, eu vou dizer para você, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem poder de fazer todas as coisas, Ele está em todos os cantos, porque Ele é Deus. Não há geografia, não há espaço que consiga concentrar Deus preso em um lugar. E Ele é onisciente, Ele sonda mente e coração. Deus, vou te provar que o Espírito Santo está em pé de igualdade. Não é força de ação, de efeito, nada não. Ele é Deus da mesma forma. Jesus, Ele mesmo disse que é o caminho. E Jesus sabe quem anda por Ele, quem caminha por Ele. Por quê? Porque só caminha no caminho que é Jesus aqueles que foram lavados pelo seu sangue. Se foram lavados pelo seu sangue, logo Cristo Jesus sabe quem lavou. Então não tem como enganar. Se Deus é onisciente, sonda mente e coração, Jesus sabe quem lavou, e a Bíblia já prova na mulher do fluxo de sangue, porque o poder e a virtude saem dele, e ele sabe a quem tocou. Só que aí vem o Espírito Santo, para mostrar que Ele é Deus. O Espírito Santo, a Bíblia vai dizer em Romanos, que Ele habita dentro de nós, e Ele testifica com o nosso espírito, se nós somos ou não filho de Deus. Então não tem como enganar, não tem uma forma de ludibriar Cristo, não tem. Deus sonda mente e coração. Jesus sabe quem caminha por Ele, sabe quem lavou, porque a virtude e o poder sai dele. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito ao Pai, se nós somos filhos de Deus, se nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não tem como enganar o Espírito Santo. E a Bíblia deixa claro, quando
se eu não me engano, Ananias e Safira, no seu coração, desejou algo e de repente mudou. E o Espírito Santo ordenou a morte dos dois através de Pedro. Não há como enganar o Espírito Santo. Ambos estão em pé de igualdade. Por isso que Cristo diz, quando forem batizar, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vamos continuar. O hino que eu louvei diz que ele é com gemidos inexprimíveis. Eu falei isso ontem, dizendo, gemidos inexprimíveis é uma conexão além do natural, além do comum. Por isso que a multidão, ao ver o povo cheio do Espírito Santo e falando em outras línguas, olharam e disseram, estão embriagados. Por quê? Porque eles vão comparar o efeito de acordo com aquilo que é a mentalidade deles, com aquilo que eles vivem. Quando ele vive e quando eles estão alegres, é porque estão em efeito de álcool, eles disseram, estão embriagados. Mas o Espírito Santo em nossa vida não. Embriaguez, Paulo já diz, gera contenda. Mas ele alerta, enchei-vos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, mesmo quando eu e você não sabemos o que falar, o que pedir, como pedir, é indizível. Quer dizer, não tem palavras para falar, você não tem vocabulário para chegar até Deus, você só chora, você não sabe dizer. O Espírito Santo, ele com a conexão além do natural, ele intercede com gemidos inexprimíveis por mim e por você, diante do Pai. Mas o Espírito Santo é fogo, provado como desceu, como línguas repartidas como que de fogo. Fogo purificador, mas fogo também devastador de todo mal. O fogo do Espírito Santo nos purifica como purifica o ouro, mas também ele devasta e aniquila toda a maldade, porque ele também é Deus. E eu vou dizer para você, Êxodo 3:2, Moisés diante da sarça, quando ele se aproxima, Deus brada do céu. Deus diz da acolá, bem pertinho dele, falando, tira a sandália dos pés, porque o lugar é santo, está purificado, é santificado. O Espírito Santo santificou, porque estava como chama naquela sarça, pegando fogo e não queimava. Mas Gênesis, capítulo 19, versículo 24, a Bíblia vai dizer que caiu fogo no céu e devastou, destruindo Sodoma e Gomorra. Mas vou dizer agora para você a diferença. Porque Moisés, ao se aproximar da sarça, se aproximou temeroso e obedeceu a ordem. Sodoma e Gomorra não se arrependeu e foram fulminados pelo fogo que caiu do céu. Tanto o fogo purificador como o fogo destruidor do mal. A diferença está em mim e você. O que é que nós vamos agarrar? Se vamos agarrar a Cristo e por consequência disso o Espírito Santo habita, ou se nós vamos recusar a Cristo e agarrar os pecados, a prática do inimigo que está aí fora. Porque se nós abraçar as práticas mundanas, o fogo vem consumir o pecado e você vai junto de tabela. Mas se você escolher a Cristo, o Espírito Santo habita e vem purificar a sua vida. E sabe onde é? Sabe onde é que o pecado vai ser cobrado? Em Cristo na cruz. O pecado vem ser cobrado em Cristo na cruz, e o Espírito Santo habita como selo de estar comprado, como aquele que está aqui carimbando, ó, esse aqui é propriedade de Deus, esse aqui recusou o pecado, esse aqui recusou o mundo, esse aqui escolheu a Cristo. Mas deixa te dizer uma coisa, Cristo, ele sempre falou por parábolas. E tem uma parábola que Cristo diz, que ele também se refere à ação do Espírito Santo, que é a parábola da mulher, que 3 medidas de farinha, mistura com fermento, e ali amassa até ficar tudo levedado. Aqui,
Claro, Cristo está falando do reino, mas o agente do céu, que coloca em nós os valores do reino e trabalha em nossas vidas, é o Espírito Santo. A palavra nos direciona a Cristo, a palavra nos mostra que precisamos se arrepender, mas o Espírito trabalha no interior. Eu fui levado uma vez, umas 3 vezes, pelo evangelista Dário Neto, quando ele trabalhava na padaria. E eu fui lá, ele me chamou para ver, para aprender, para amassar a massa lá e tudo. E lá tem uma mesa de tábua, mas é forrada pela uma espécie de como fosse um flange, um metal, alguma coisa para a massa não ficar grudando e não perder massa. E lá ia amassando, e a massa branca. O Diácono Gilberto não está aqui, mas o Diácono Gilberto também fazia pão. Já ouvi saber que ele fazia pão até gostoso e vendia, lá no Poço Escuro ainda. Mas eu tive essa experiência, e você vai amassando, quando começa a grudar, você joga um pozinho assim por cima, algo, e ele você vai amassando e vai pegando assim, vai apertando. De repente você tira de lá, joga numa máquina onde o rolo traz aqui, você vai pegando e vai jogando, ele vem amassando, tira de cá, volta para a mesa e vai apertando, vai amassando, até ir mudando a cara da massa, até ir mudando a forma da massa, até ir mudando a cor da massa. E eu não sei por que tem crente que não quer ser apertado. Eu não sei por que tem um de nós que não quer ser amassado. Se o Espírito Santo está trabalhando, está pegando, está aqui entre eu e você, Deus do céu trabalhando, amassando, fazendo o Espírito Santo ficar aqui, ó, colado, e mudar a cara, mudar o rosto, mudar a forma de falar, mudar a forma de andar, mudar a forma de agir. E às vezes não queremos, mas Cristo está dizendo, e a mulher vai amassando, vai apertando, e eu estou dizendo daquilo que eu vi, daquilo que eu sei. E o fermento vai mudando, a massa que é branca fica amarela. Quando fica amarela, é o que está na hora já de comer, não. Aí vai para o fogo. Depois de estar tudo pronto, vai para o fogo. Porque é no fogo que a massa vai inchar. É no fogo que a massa que está preparada vai crescer. É diferente de bruaca. Bruaca, você faz, você trabalha, às vezes passa até no liquidificador, mas se você deixar no fogo e esperar crescer, ela vai queimar e não vai crescer. Mas bolo, pão, que tem o fermento, indo para o fogo, tem que crescer. Porque se não crescer, não tem fermento. E a Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pega 3 medidas de farinha. Eu posso dizer que é seu corpo, que é sua alma e é o seu espírito, e coloca o fermento, o Espírito Santo, que vai ficar em você intrínseco, e vai colocar, você odeia os outros, vai passar a amar, porque Cristo é amor. O que é que você faz? Eu gosto da injustiça, vai poder amar a justiça, porque Cristo, Deus é justiça, e valores de Deus são inseridos em você, pela propriedade, pelos recursos que o fermento habitou dentro, e vai amassando e vai para o fogo. Bruaca não, bruaca queima. E eu venho te dizer que Deus não nos transformou crente para ser crente com cara de bruaca. Eu preferi assim. Deus não te fez crente para ser crente com cara de bruaca, meu irmão. Deus te fez crente para crescer na graça e no conhecimento das Escrituras Sagradas. Deus te fez crente para crescer o interior, para fazer aquilo que Paulo alerta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o com a renovação da mente, que a massa já foi amassada e já ficou misturada em você. A sua mente foi renovada, foi purificada, e você agora tem o dever de transformar a mente dos outros, para que eles que não experimentam o que nós experimentamos, venham sentir e viver o que é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então aprenda. Se está apertando,
Se você não está vendo saída, deixa, é Deus que está amassando a massa. O Espírito Santo vai gerar propriedade, vai colocar propriedade em sua vida. Ele vai lhe fazer crescer, Ele vai fazer você ser diferente. Mas, deixa eu dizer uma coisa para ti. Capítulo 13 de Mateus, no 33 é a parábola que Jesus fala. Mas no capítulo 13, o versículo 35, Cristo continua dizendo: abrirei a minha boca com parábolas, e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Cristo falou em forma de parábolas, e o Espírito vai lhe fazer entender as coisas ocultas desde a criação do mundo. Vou te falar uma. Gênesis 3,15, a Bíblia diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Deus falando para a serpente: você e a mulher vão ser inimigas, mas a sua semente morderá o calcanhar, e a semente dela esmagará a sua cabeça. Coisas ocultas até então. Números 21:8. O povo se rebelou, o povo não queria acordo com Deus. Deus manda a serpente no deserto. Para quê? Para morder o povo, e o povo morrer pelo veneno dela. Quando o povo se volta a Moisés, arrependido, Moisés clama a Deus. Deus manda levantar o quê? Uma serpente de bronze, já simbolizando o que Cristo ia fazer, para que o povo olhasse para a serpente, não morresse pelo veneno dela. 2. 3. Jesus pregando, disse no capítulo 3, versículo 14 e 15: assim como Moisés levantou a serpente de bronze, é necessário que o Filho do Homem também seja levantado. 3 coisas que até então não tinha como nós ter entendimento, mas o Espírito foi jogado na massa, e o Espírito Santo nos faz lembrar e nos faz entender, porque o Espírito Santo, ele é um inspirador da palavra, e também como nos vai fazer entender as Escrituras. Ele tanto inspira, como ele também ensina as Escrituras. Vou te dizer, as coisas ocultas desde a criação do mundo. A serpente, ele não está falando simplesmente de uma cobra, é Satanás. A serpente normal foi que ele pôs inimizade com a mulher, mas a serpente, quando insere o pecado no mundo, por isso que está aí o mistério da impiedade, e eu e você vemos aí o que aconteceu no carnaval. A serpente que colocou o pecado no mundo, que nos contaminou com ele, com essa prática pecaminosa, com essa prática de desejar as coisas terrenas e não as celestiais, tem uma punição que é a morte. Ponto. Cristo Jesus veio ao mundo justamente para morrer por mim e você que estavam condenados. O que é isso? É a serpente mordendo o calcanhar de Cristo, que não tinha pecado. Ele vai morder seu calcanhar. Mas ao mesmo tempo que morde o calcanhar de Cristo, que veio morrer por causa do meu e do seu pecado, por causa de você, ele veio pagar que não tinha pecado, a força da lei. A mesma cruz que ela morde o calcanhar, é a mesma cruz que ele esmaga a cabeça da serpente. A morte que foi gerada pela mordida da serpente é a mesma morte que esmaga a cabeça dela, e ela não tem mais poder entre mim e você. E o Espírito Santo vem nos mostrar e entender o que Cristo fez. Aonde o pecado abundou, cantado pela irmã Sara, superabundou a graça. Se o pecado nos levava para a morte, a graça nos leva para a vida. Ser cheio do Espírito Santo, dito ontem pelo diácono João Neto, não é simplesmente se achar, aqui é meu lugar, aqui é o meu canto de estar, aqui ninguém me tira.
eu sei mais do que outras pessoas. Não. Ser cheio do Espírito Santo é ser humilde. Ser cheio do Espírito Santo é ser obediente. Ser cheio do Espírito Santo é buscar os dons que Ele entrega. E os dons que Ele entrega é variados. É Ele que decide. É Ele que decide. Ele que escolhe. Agora Paulo adverte: busque. Busque, se for buscar, busque os melhores. E ele indica até profecias. Se nas igrejas de hoje tivesse pessoas que tivessem esse dom de profecia, quando o irmão está abatido, ele chega e anima, porque a palavra sai profética, pegando fogo e aquecendo o coração de quem está desanimado. Como também palavras que venham também levar a pessoa a cair em si e ver que está errado. Essa edifica a igreja. Paulo alerta. Não quer dizer que os outros não edificam, mas essa era importante demais. Ainda mais no mundo em que vivemos, que está esfriando. Mas o pastor deixou um alerta para nós obreiros. Nós que estamos linha de frente, nós que estamos na igreja, que ensinamos também, que estamos aqui olhando, observamos. Se nós estamos avivados, nós temos por dever procurar avivar os outros. É missão. Se você assim não fizer, é porque esse avivamento em você, eu posso até lhe dizer, é falso. Porque não tem aquele crente avivado que não tenha prazer de ajudar o que está mais fraco. Se ele está avivado e não ajuda o que é mais fraco, porque não quer chegar, é porque ele já está caído. Aquele que é caído não tem prazer de ajudar ninguém. Porque se ele se acha o tal, é porque ele já caiu pelo orgulho, pela vaidade. Então aquele que é forte, ele procura se humilhar, assim como Cristo se humilhou. E aqui entra a outra parte para nós caminhar para o encerramento. Cristo Jesus, Deus, esvazia de si mesmo, toma forma de servo. Cristo não usou poder nenhum dele, mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se apoderou dele. E tudo o que Cristo fez foi pelo poder do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo foi quem chegou em Maria e gerou Cristo homem no seu ventre. O Espírito Santo é quem se apodera de Cristo e faz todas as maravilhas que Cristo fez, mostrando que Ele em nossas vidas, nós também conseguimos fazer semelhante ou até maiores do que o que Ele fez, porque Ele mesmo disse. E o Espírito Santo é quem fez ressuscitar a Cristo dos mortos. E se Ele habita em nós, aí está a esperança. Se Ele habita em nós, Ele também nos ressuscitará. Olha que Espírito Santo maravilhoso. Olha que presença é essa que nós temos e às vezes não valorizamos. O pastor disse: quando a carne fraca peca, ela vai enfraquecendo mais ainda o espírito. Por isso que a carne vence, é porque ela é fraca, ela não suporta os desejos, a concupiscência dela, e ela cai e vai minando a força do espírito. Mas se o espírito está pronto, se o espírito que está jogando propriedade em você, se o espírito é quem está te moldando, te amassando, esse sim vai estar forte, e a carne não tem poder e nem vai prevalecer. Deixa eu dar um alerta para você também. Diácono Sérgio falando de Davi. Davi, ele foi cheio do Espírito Santo, mas Saul também foi. Só que Saul vacila e não se arrepende, tenta camuflar o seu erro. Mas Osmar, Davi não errou? Também errou, mas se arrependeu. Davi, como rei, julgou justo um caso que chegaram até ele para dizer, e era ele próprio, e ele se rasga as vestes e se arrepende. Saul não, tentou sacrificar Deus do jeito que estava, nem esperou o profeta chegar, que não era a função dele fazer isso, era dele, do sacerdote. Como ele não chegou, Saul quis fazer. Saul perde a presença do Espírito Santo e as trevas, o poder do maligno se apodera dele. Cuidado,
Ter Espírito Santo é bom, é excelente, mas se você vacilar e deixar a carne prevalecer, você pode expulsar ele de você e o mal já está bem pertinho para lhe tragar, para lhe derrubar, para lhe matar. Mas ao contrário, Davi, cheio do Espírito Santo, que foi afrontado. Por quê? Porque eu venho lhe dizer uma coisa: as armas, o poder que o Espírito Santo nos entrega, os dons, a armadura que está em nós pelos dons, a força, o poder que Ele nos entrega, não é para eu e você se orgulhar. Até nós achamos lindo em alguém. Eu acho bonito quando alguém está aqui e fala línguas estranhas e prega com esse poder, com essa unção. Eu acho lindo. Mas eu procuro a Cristo e a Deus e ao Espírito Santo que Ele me entregue aquilo que Ele acha que é para mim. E tem um que eu me alegro e jubilo quando vem um entendimento na minha mente. Mas escute, o poder que o Espírito Santo dá a outro, não queira para você o que é do outro. Quiseram empurrar Davi cheio do Espírito Santo da armadura de Saul. Coube, mas ele não tinha como usar. Ele não tinha mobilidade para aquilo, porque Davi não tinha inveja. Mas tem pessoas às vezes que se invejam dos outros, mas Davi não tinha inveja. O Espírito Santo vai te usar com aquilo que Ele vai te entregar. O Espírito Santo quer te usar daquilo que Ele vai te entregar. O que é que Davi tinha? Funda, tinha um bornal, tinha a sua vara, o seu cajado. Davi tinha isso. Ao ter isso, ele foi com isso. Ele não quis usar o que não era dele. Ele não quis simplesmente, se você se inspirar pela presença de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, e desejar invocar a Deus, querer ser do mesmo jeito é uma coisa, invejar a outra. Davi foi o que ele tinha. Por quê? Porque Espírito Santo e Deus faz assim. Para destroçar, para desmanchar aquilo que Satanás tem como inteligência, ele usa assim. Chega o gigante cheio de experiência, olha para Davi e diz: você vem contra mim com pau e pedra? Acha que eu sou um cachorro? E Davi: não, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, com as armas que Ele me dá. E Ele já me entregou você nas minhas mãos. Seja assim, para ser cheio do Espírito Santo. Busque ao Espírito Santo com aquilo que Ele quer te entregar. Peça o que você quer também, deseja, mas se coloque à disposição. Faça conforme a tua vontade. Ser cheio do Espírito Santo é estar na igreja buscando também o azeite de reserva. Ser cheio do Espírito Santo é estar pronto, esperando a vinda de Cristo. Porque Jesus também fala em outra parábola, dizendo que há 10 virgens convidadas para um casamento, só que 5 eram tolas, mas 5 eram prudentes. As prudentes tinham azeite de reserva. Quando seca o que estava na lamparina, elas automaticamente colocam reserva, porque ela tinha. As tolas não tinha, faltou, foi pedir emprestado. Unção, graça do Senhor não se empresta. Você busca de joelho, busca adorando, busca ao Senhor. Elas foram atrás. Vocês prestaram atenção que na parábola elas vai direitinho aonde tinha? Compra e volta. Quando volta não dá mais tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que sabem aonde tem um azeite de reserva, mas quando chegarem aqui é porque já espalhou a notícia que um povo já subiu. Tem um hino que diz: muito em breve vai sair uma notícia. A parábola está dizendo: vão vir em direção aonde tem o azeite, mas não vão mais encontrar, porque aqueles que estavam aqui já subiram, aqueles que estavam buscando já partiram. Deixa eu dizer uma coisa também, até para você tranquilizar suas mentes e não ficar perturbado o que aconteceu por aí.
eles até estão com raiva, revoltado, mas não tem problema não, pode deixar revoltado mesmo, eu não tenho problema nenhum, se eles querem dominar, o mistério da impiedade está aí, as portas preparando para o anticristo, mas deixa eu te dizer uma coisa, já já nós vamos embora, e pode deixar eles aí, eu vou subir, porque o Espírito Santo me prepara para a eternidade. Procure aqui, azeite de reserva, é o Espírito Santo que abastece, é o Espírito Santo que abastece. Então, que Deus, que Cristo e que o Espírito Santo lhe conserve mesmo, porque se você não tiver conservado, meu irmão, o mal vai tomar de conta. Então fique na conserva e fique ciente, a gravidade não vai ter poder de te segurar. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, porque assim deve ser a mensagem pregada. O Deus é quem guarda, Deus é quem protege, Deus é que tem a onisciência e onipresença e onipotência para nos defender e nos proteger. E quem crê nessa palavra e recebe, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu sei que ainda vai ter um cantinho reservado para mais mensagem amanhã, glória a Deus. Ainda não completou a medida, hoje foi mais uma porção, porque a mensagem é uma só, ela apenas começou na quinta-feira e ela se completa amanhã. Hoje foi mais uma parte, uma porção da mensagem. Não foi uma mensagem extra, tanto que é toda ela sendo trabalhada em cima do tema. É um tema e cada pregação é uma parte da mensagem que essa campanha ela transmite e que nós vamos receber. Então o coração deve ter lugar para caber mais. Amanhã teremos a nossa última noite, o encerramento dessa campanha. Quem vai estar ministrando é o presbítero de Assis, levita oficial da noite amanhã será a irmã Helenice. Então nós estaremos aqui todos novamente reunidos, glorificando ao Senhor. E amanhã eu só não vou jogar sina na testa de vocês, porque eu não sou padre. Mas se quiserem eu jogo óleo na testa de vocês, aleluia. Se quiserem ser ungido amanhã, nós vamos ungir cada um de vocês com óleo. Cinza não é conosco não, cinza é para outros lugares, né? Aqui, se quiser, óleo, glória a Deus. Então igreja, nós vamos ficar de pé, porque nós vamos encerrar esse momento aqui com um louvor, né? Você está perseverando, você está esperando, está perseverando das promessas do Senhor, está esperando a volta de Jesus, você está aguardando isso, você tem perseverado em cada noite, você tem ficado durante todo o dia na expectativa da noite para vir ao culto. Então você é perseverante, então vale a pena você esperar. Diácono Osmar vai estar louvando junto com toda a igreja em nome de Jesus. Eita. Será que você já imaginou como será naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, meu irmão, como será? Será que você já pensou no que ele vai falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e dizer teu novo nome, valeu a pena esperar.
que os olhos não viram, ninguém jamais contou, e a mente humana jamais imaginou. Não há felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparado, como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e a sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer, valeu, e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, Deus, valeu. Será que você já parou para pensar que está tão perto aquele dia? É hora de se preparar, de sua vida santificar. Ó, Jesus está voltando, e a igreja vai viver o momento mais lindo da sua história, pois os anjos lá no céu estão preparados, prontos para cantar nossa vitória. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e a sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer, valeu, e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, valeu, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e a sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer, valeu, e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, Deus. No 3 você vai dizer valer. No 3, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo. 1, 2, 3. Aplauda ao Rei Jesus. Oh, glória a Deus, amados irmãos, a alegria está cada vez maior, mais intensa, não tem diminuição de energia, nem de alegria nos nossos corações. Eu tenho certeza que amanhã a alegria vai ser transbordante, porque completa a medida. Nós estaremos agora convidando para estar orando. Glória a Deus. Olha, o presbítero de Varões, Diácono Antônio Carlos, está pedindo para lembrar que sábado é a festa de Varões, 7º aniversário do departamento de Varões. Será uma grande celebração aqui na nossa sede no sábado agora, 21, né? Então vamos estar convidando o presbítero de Assis para estar orando e o nosso co-pastor evangelista Obed concedendo as bênçãos apostólicas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Como é bom, Santo de Israel, estar na Tua presença, meu Deus. Como é bom, Pai, te adorar em espírito e verdade e sermos cheios do Teu Espírito Santo.
Amado Jesus, abençoa toda a tua igreja amada, a tua igreja linda, purificada com teu sangue, Senhor. Obrigado, amado, por ter nos libertado do mundo e ter colocado a presença do Senhor. Agora, Pai Santo, nos despedir em paz, Senhor, já pedindo, ó Deus eterno, ó Deus todo-poderoso, meu Deus, graça e misericórdia, para ministrarmos a palavra amanhã em teu nome santo, Jesus, não são do teu Espírito Santo. Abençoa a tua igreja amada, Pai, abençoa Israel, abençoa o nosso país e a cada família se congrega conosco e a cada visitante nesta noite, em teu nome santo, lindo Jesus. Obrigado, Pai, pelas chuvas maravilhosas, mas queremos também a chuva de poder, chuva de glória, chuva de unção do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nosso meio e neste santo lugar, em teu nome, Jesus. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com a igreja do Senhor. E a igreja diz...